palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 49, no versículo 15. E esse versículo ele é muito especial, porque diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eu amo esse texto porque vejo o nosso profeta messiânico dizendo e trazendo para o povo, sendo usado por Deus, dizendo que pode até uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus de forma alguma se esquece de nós. Amo ver como Deus revela o seu amor por nós, usando o exemplo de uma mãe. Uma mãe que muitas vezes ela se doa, muitas vezes se sacrifica, muitas vezes está dizendo, às vezes até chorando, mas essa mãe não abandona o filho. É lógico e evidente que existem suas exceções, e infelizmente algumas mães perturbadas, doentes, oprimidas, elas maltratam os filhos e elas até mesmo os abandonam. Mas hoje nós vamos falar do amor de Deus, e do amor de Deus para com as mães que muitas delas vivem vida de muita dificuldade, mas ainda assim não abandonam seus filhos. E quando eu leio a palavra, eu vejo lições na vida de muitas mulheres. Eu amo a palavra porque a palavra, o Senhor Jesus, em momento algum na Bíblia, ele mostra somente as coisas boas. Existem na Bíblia exemplos de mulheres que não foram boas mães, mas também existem exemplos de mulheres que foram mães maravilhosas. Aleluias! E esses são os exemplos bons que nós precisamos aprender, que nós precisamos seguir. Quando eu começo a meditar sobre as mulheres de Deus que viveram no passado, no período bíblico, e essas mulheres foram exemplos de mãe, eu começo a ver que Deus dá força para carregar. E esse texto, quando eu olho essa palavra que Deus dá força para carregar, eu me lembro de Agar. Eu me lembro daquela jovem egípcia, escrava, que não tinha nada a ver com a situação, mas Sara e Abraão, depois de terem recebido a promessa que teriam um filho, eles tentam ajudar o Senhor. E quando Sara decide que Abraão deva se deitar com Agar, ela tem um filho. E ela tem um filho, e esse filho, ao invés de trazer alegria, trouxe algumas tristezas para o acampamento de Abraão, a ponto de Agar ser expulsa do acampamento, juntamente com seu filho. E aí eu vejo um Deus que dá força para uma mãe carregar as lutas, carregar as dores, carregar o sofrimento, de ver em estar num deserto com um filho, somente com um pão e um odre de água. Mas ali eu vejo Deus atuando e trabalhando, porque a Bíblia diz que Deus viu Agar e Deus viu o menino. E então o Senhor entrou com providência. E eu aplico essa palavra na tua vida, mulher, que muitas vezes se sente sobrecarregada com os pesos, com as dificuldades, com essas palavras, com coisas que você sofre. Mas o mesmo Deus que viu Agar, que viu Ismael no deserto, ele também te vê nesta manhã. Eu também quero falar com você acerca de uma outra mãe, uma outra mulher que foi exemplo,
um exemplo de força interior. Ah, como é lindo a força, é linda a força interior dessa mãe. Essa mãe, ela viveu num tempo de muita dor, num tempo onde o povo hebreu estava escravo no Egito. E essa mãe, ela está ali sendo escrava e de repente ela fica grávida, mas ela fica grávida quando o faraó levanta o Egito e diz que todos os meninos de 2 anos para baixo precisariam ser mortos, mas o melhor, pior disso tudo, é que era para que os meninos fossem mortos ao nascer. E eu vejo Joquebede, mulher de força interior. Ela pega o seu filho, ela tem o filho, e ela consegue esconder o menino por 3 meses. Quando eu li esta palavra, o Senhor me trazia a lembrança como é difícil fazer com que um bebê não chore. Imagine, por 3 meses esse bebê, ele não podia chorar alto, porque se alguém soubesse que ela tinha um bebê, ela iria ver o seu filho ser assassinado. E durante 3 meses essa mulher ora, durante 3 meses essa mulher cuida do filho, e Deus lhe dá uma força interior, e ela tem uma estratégia. Oh, coisa linda! É o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E Deus dá uma estratégia a ela. Ela faz um cestinho, cuida com muito carinho, ela protege aquele cestinho com betume, e ela faz algo especial. Ela pega esse menino, coloca no cestinho e leva até o rio. Quando eu olho, vejo Joquebede agindo com tanta fé, com tanta força interior. Eu vejo um Deus que no meio da dificuldade traz a estratégia para você, mulher, que nesse momento possa estar vivendo alguma situação difícil. Deus te dará a estratégia. E ela coloca aquela criança naquele cestinho e deixa o rio levar. Mas ela tinha tanta certeza do Deus que ela servia, ela sabia que Deus iria providenciar a solução. E Deus providencia, e aquele menino é adotado pela filha de Faraó. Mas eu gosto dessa palavra, porque eu vejo Deus cumprindo promessas e trazendo resposta da fé. Por quê? Porque ela deixa o menino no rio, e Miriam fica olhando, e de repente a filha de Faraó, ela vê o menino, ela apanha o menino, e Miriam, muito inteligente, se achega, pergunta à princesa se ela não queria alguém que cuidasse do neném. E aí eu vejo Joquebede, que havia abandonado o filho por necessidade naquele rio. Na verdade ela não abandonou, na verdade ela deixou, e ela disse: Deus, cuida do meu filho. E Deus a surpreende, porque ali, nesse momento, Miriam vem correndo e diz: mãe, vem mãe. E agora Joquebede, além de criar o filho, recebe um salário por isso. Mulheres que servem a Deus podem passar por dificuldades. Mães que temem ao Senhor podem sofrer muitas angústias, mas essas mães, de forma alguma, elas são desamparadas. Outro exemplo maravilhoso que eu vejo na palavra é de Ana. Oh mulher que passou por dificuldade, oh mulher que passou por afronta, oh mulher que viveu dias difíceis, mas ela tinha uma confiança tão grande no seu Deus. E ela se apresenta diante do Senhor naquele templo, e ela chora diante de Deus, e ela faz um voto. Ela diz: Senhor, se me deres um filho, eu trarei ele para servir em sua casa. E 1 ano depois, lá está Ana trazendo Samuel, e Samuel agora passa a servir no templo desde a sua infância.
E Deus recompensa a Ana, dando a ela mais 3 filhos, mais 3 filhas. E Deus traz para ela uma alegria de ver o filho que Deus deu a ela, servindo ao Senhor com integridade, se tornando um sacerdote, um juiz e um profeta. Deus cuida das mães que têm compromisso com Ele. Nesta manhã eu falo para você, mulher que está dentro da sua casa. Talvez você esteja com uma situação de esterilidade, talvez você ainda não pôde ter um filho, mas eu te digo, apresente-se diante do Senhor com o seu coração quebrantado, porque Deus trará para você a alegria da maternidade. Aleluias. Quando eu olho, e eu não quero me demorar muito, quando eu olho a palavra de Deus, ela é repleta de bons exemplos. E eu vejo uma mãe que não pertencia à nação, aos hebreus, ela não era israelita, mas ela ouve dizer que tinha um Jesus que curava, tinha um Jesus que estava naquele lugar que não era a sua cidade natal, que expulsava demônios. E ela decide fazer uma viagem. E ela vai ao encontro de Jesus. Ela deixa a filha dela terrivelmente endemoniada dentro de casa. E ela não se abala. E ela diz: agora eu vou buscar a minha solução. E ela se achega. Ela chega onde Jesus está. E ela pede a Jesus. Ela pede a Jesus que cure a sua filha. Mas ela é provada. Ela é provada quando Jesus diz a ela: ah, mas não é certo tirar comida dos filhos e dar aos cachorrinhos. Talvez, se fosse qualquer outra pessoa, poderia ter se entristecido e saído daquele lugar muito bravo. Talvez, se fosse qualquer outra pessoa, poderia ter dito: não tem jeito, deixa ela ficar endemoniada mesmo. Mas ela tinha algo que só uma mãe tem. Só uma mãe que Deus capacita para que ela tenha resiliência. Ela tem persistência. Ela não para, ela não desanima, ela não desiste. E ela diz: Senhor, mas os cachorrinhos comem das comidas, das migalhas que caem da mesa. Oh, coisa linda! Oh, coisa linda! É ver uma mãe lutando pelo seu filho, nesse caso pela sua filha. E Jesus olha para ela e diz: oh, mulher! Oh, mulher! Grande a tua fé, mulher! Você pode ir, porque a sua filha já está livre do demônio. Nesta manhã, você, amada mulher, amada mãe, que tem vivido e passado, quantas vezes o seu filho, a sua filha não é o que você desejava. A sua filha e o seu filho não é aquilo que você sonhou. Você pegou, você carregou nos braços, você cuidou, e de repente hoje ele está em uma situação tão aflitante, tão terrível, abandonou tudo. Mas ainda assim, eu quero te dizer, se você persistir, se você insistir, o Senhor também trará a solução para a sua casa, para a sua família, para o seu filho que você gerou. Mas eu também aprendo na palavra que Deus, Ele usa muitas vezes o amor de uma mãe. E o amor de uma mãe, ele é sacrificial também. Uma mãe, muitas vezes ela aprende a perder. E ela até perde para que esse filho viva. Ela até perde para que esse filho tenha paz. Ela até perde para que esse filho seja feliz.
quando eu me lembro daquelas duas prostitutas. Eu gosto de falar isso porque as pessoas acham que mãe só é boa mãe se for uma mulher de família. Até mesmo em meio às prostitutas, o Senhor suscitou mãe de verdade. E essas duas mulheres moravam juntas e elas têm ali 2 filhos, um filho cada um. E uma noite uma mãe deita-se sobre o filho e esse filho morre. E ela diz que o filho da outra era dela, mas acontece algo tremendo e elas não têm como resolver e elas vão até o rei. Irmãs, irmãos, amados do Senhor, o Deus Todo-Poderoso vai enviar a solução, vai usar alguém mesmo que não seja da tua casa para te ajudar a resolver as situações difíceis. Foi o que aconteceu com essa mãe. E quando elas chegaram diante do rei e elas se apresentaram as suas demandas, e o rei olha para uma dizendo que é mãe, olha para outra dizendo que é a mãe, e o rei toma uma decisão. O rei toma uma decisão tão forte que ele diz: tragam uma espada. E quando vem a espada, ele diz: cortem o menino ao meio. E a verdadeira mãe grita: não, não mate o menino, dê o menino vivo a outra. Sabe, amados, a verdadeira mãe, ela vai perder muitas vezes até sonhos. Ela vai deixar de viver algumas circunstâncias que poderia ser tão favorável a ela. Mas ela tem, agora é mãe. Ela decidiu, ou aconteceu dela ser mãe, mas agora ela vai cuidar desse filho. Eu quero dizer a você que, assim como aquela mãe pôde ter em seus braços o filho que ela tanto amava, Deus pode trazer para você no dia de hoje o filho que você tanto sonha. Amados do Senhor, nós não vamos nos demorar nessa manhã, mas uma coisa eu preciso te dizer, que o amor de Deus, ele é entranhado muitas vezes no coração e na vida de uma mãe. Essa mãe, ela recebe muitas vezes do Senhor algo tão profundo, algo tão maravilhoso, que faz com que ela guerreie. Quantas meninas engravidam, são abandonadas pelos pais, são expulsas de casas. Quantas meninas engravidam e elas são abandonadas pelo pai da criança. E ainda assim ela insiste, e ainda assim ela não mata, ainda assim ela não aborta, ainda assim ela cuida desse filho. Quantas mulheres vivem dias de tantas aflições por amor aos filhos, vivem com maridos abusivos, vivem com situações onde muitas vezes a natureza, a carne chora, mas por amor aos filhos, essa mulher permanece. Deus, nesta manhã, tem levantado homens e mulheres. Quando eu digo homens, porque Deus também permite que homens também exerçam papel de mãe. Quantas vezes a mãe morre e esse homem cuida dos filhos com um amor tão maravilhoso. Nesta manhã, que o Senhor visite você na sua casa, que o Senhor visite a sua casa, que o Senhor visite a sua família, que você se torne a mãe que Deus quer que você seja. Que você olhe para Deus e diga: Senhor, me ajuda a seguir o exemplo de Joquebede, me ajuda a seguir o exemplo da mulher Cirofenícia, me ajuda a seguir o exemplo de Agar, me ajuda a seguir, Senhor, o exemplo de Maria, aquela menina de aproximadamente entre 15 e 17 anos, que se torna a mãe do Salvador. Se ela fosse abandonada por José, ela seria apedrejada. Se ela se negasse, o Senhor se apresentaria e levantaria outra mulher. Mas ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. E ela tem ali aquela coisa tão maravilhosa de ser a mãe do Salvador.
E quando eu vejo Maria, eu vejo um exemplo de mulher de Deus tão tremendo. Porque quando ela e José levam Jesus ao templo para apresentar, ali vem um ancião chamado Simeão. Ali está aquele ancião. E quando aquele ancião vê aquele pai, aquela mãe, aquele bebê no colo, ele se achega, ele pede para pegar o menino, ele levanta o menino e diz aqui: Senhor, agora o Senhor pode me levar, porque os meus olhos viram a tua salvação. Mas algo forte é falado ali para Maria, e muitas vezes não se atenta, porque ele olha para Maria e diz: e quanto a você, mulher, uma espada atravessará o seu peito. E quando eu vejo isso, eu me lembro de Maria aos pés da cruz, vendo Jesus sendo crucificado, o filho que ela amava, o filho que ela viveu, e ela viveu a ponto de dizer para aqueles homens na festa do casamento em Caná da Galileia: faça conforme ele ordenar, porque ela sabia que não era mãe de qualquer um, ela era mãe do Salvador. Oh, nesta manhã, Deus está dizendo para você, mulher que está nessa casa, você, mãe que está nessa casa, talvez você se sinta desvalorizada, talvez você olhe para os seus filhos e ache que não vai ser nada, mas eu quero dizer para você que Deus pode trazer e usar seus filhos de maneira poderosa nessa terra ainda. E eu vejo Maria sendo atravessada, sofrendo, mas ainda assim dizendo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua